Em outra ocasião, também no livro de Isaías, a palavra diz que Isaías escreve assim: não nos lembremos das coisas passadas, eis que faço uma coisa nova. Com a cura vem a novidade de vida. A Bíblia diz aqui no contexto de Jeremias capítulo 8 que aquele povo era um povo que conhecia Deus, era um povo que cumpria os rituais religiosos, mas um povo que estava afastado de Deus, um povo que estava longe de Deus, que havia apostatado da fé. Aqui em alguns termos, a Bíblia diz que o profeta Jeremias, usado por Deus, ele revela assim: os sábios são envergonhados, espantados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, eles têm. Alguém que rejeita, só abaixa um pouquinho no fundo, pastor, por favor. Alguém que rejeita a palavra do Senhor, que sabedoria pode existir? Que sabedoria pode ter? Então não é o fato, irmãos, de cumprir um ritual, de cumprir algo religioso, é o fato de guardar a palavra, porque também o salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra que nos guia em sabedoria, é a palavra que nos dirige para perto de Deus. Então esse povo estava rejeitando a palavra. Aqui no contexto está escrito que até os sacerdotes e até mesmo os profetas estavam promovendo uma cura superficial, que não provinha de Deus. Era algo religioso, apenas aparente, superficial, apenas um ritual, mas era algo que estava longe da intimidade. Aqui o contexto também fala, irmãos, que a pena do escriba estava amaldiçoada. A pena é a caneta, né, que eles chamavam de pena antigamente, do escriba, aquele que escrevia. O profeta profetizava e ele escrevia. Então Deus, ele está completamente indignado com essa nação, a ponto de declarar que a cegonha reconhece no céu os seus tempos determinados. A andorinha sabe exatamente o tempo da migração, mas o povo de Deus, que se chama povo de Deus, não estavam discernindo o juízo de Deus. E esse juízo, mais cedo ou mais tarde, acontece, irmãos. Foi falado aqui que Jesus está voltando. E é verdade, Jesus está às portas. Quem está vendo as coisas que têm acontecido? Quem está acompanhando, irmãos? A menininha de 10 meses, a bebê de 10 meses. O que aconteceu com a bebê? O outro menino também, o próprio pai ceifou a vida do menino. Isso não pode ser outra coisa, irmãos, do que sinais. Essas pessoas estavam exatamente assim, não estavam discernindo o juízo de Deus. Deus está tão indignado que ele fala: até a cegonha, até uma ave discerne os seus tempos, até uma ave sabe o tempo que ela tem que migrar de um lugar para outro. Mas o meu povo que se chama pelo meu nome, não consegue compreender o juízo de Deus. Então a indignação de Deus é a indignação do profeta. Na segunda parte do capítulo 8, o profeta começa a falar as suas palavras, o seu sentimento. E aí ele diz: se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Ele está sofrendo pela filha de Sião, pela filha do seu povo, que é a nação de Judá, a nação de Israel, a nação de Deus, que ele chama de filha. Por que Deus chama a nação de filha? Quando você olha para uma filha, qual que é o seu sentimento por ela? Proteção, é ou não é? O menino é diferente, né?
Não que você não vá proteger o menino, mas a menina, ela é mais delicada. Ela precisa de mais proteção, de mais cuidado, de mais zelo. Lá em casa o pastor fala assim para mim: com o Pedro eu falo de um jeito, com as meninas eu falo de outro, porque o Pedro é homem. Ele precisa aprender a ser homem. Você tem que soltar o Pedro, você tem que deixar o Pedro. Mas as meninas, o Pedro a gente ensina, mas as meninas a gente trata diferente, não é que ama mais um ou deixa de amar, não é, porque é diferente. Então Deus chama a nação de Israel de filha, filha de Sião, a minha filha, a minha amada. É assim que Deus trata a sua igreja. Deus, ele tem zelo pela sua igreja. Deus, ele tem amor pela sua igreja. Deus, ele fundou a igreja para deixar para o seu filho Jesus, o noivo da igreja, na qual nós somos a noiva. Quando Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus entra em Jerusalém, ele chora. Ele já está próximo à crucificação. E ele entra, e os discípulos estão lá, contemplando o templo. Olha essas pedras, olha essa arquitetura, olha isso, olha aquilo. Jesus não está olhando para isso. Jesus está olhando para o coração do povo. Jesus está olhando para a alma do povo. Jesus está olhando para o espiritual do povo. O povo que se diz povo de Deus, mas está perdido, não discerne a mão esquerda da direita. A Bíblia diz que ele entra em Jerusalém e ele chora, aleluia. Ele chora, porque ele desejava protegê-la, mas Jerusalém recusa a proteção, recusa o cuidado, rejeita a comunhão, rejeita a proximidade. Estão cheios de regras, de leis, mas não têm, irmãos, a sinceridade, a integridade, a essência, o coração verdadeiramente voltado. Ele fala: Jerusalém, Jerusalém, vós que matais os profetas. Quantas vezes? Inúmeras vezes. Vocês sabiam, irmãos, que chegou um determinado tempo, Deus é misericordioso, Ele é benigno, Ele é rico em perdoar. Mas chega um determinado tempo que Deus, Ele larga de mim. Você quer fazer, vai lá e faz o que você quer. Você deseja isso, vai lá e faz aquilo que o teu coração deseja. Porque quando Jesus fala assim, quantas vezes, você já entende isso como não foi uma, nem duas, nem três, foi inúmeras vezes. Eu quis proteger vocês como a galinha protege os seus pintinhos. Essa foi a declaração mais dolorida de Jesus antes da crucificação. Aquele que é o bálsamo de Gileade estava ferido. Aquele que é bálsamo para as nossas vidas, para a nossa alma, estava ferido. Assim também foi na crucificação. Isaías capítulo 53 já relata o que haveria de acontecer na crucificação, quando ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo era sobre nós, mas ele nos traz paz, porque ele estava sobre ele. Então é dentro deste contexto que não mudou, que nos dias de hoje nós vemos quanta violência, quanta perversidade, quanta malignidade. No momento da oração inicial, nós estávamos clamando aqui, né, irmão? Clamando aqui, né, irmão Francisco? A gente estava clamando aqui, Senhor, sobre o papel da igreja. A igreja tem um papel. Essa violência vai ser até quando? Será que nós vamos esperar somente pelo governo, pelas autoridades? Mas e o papel da igreja? Cadê o evangelismo? Cadê o ir de pregar o evangelho a toda criatura? No livro do profeta Miqueias,
rejeito as suas festas solenes. Eu rejeito as suas festividades, as suas músicas. Está escrito, irmão, não sou eu que estou falando. Mas está lá no Antigo Testamento. Mas, irmão, se a gente olhar, não mudou muita coisa. Só que o que mudou é que a informação chega mais rápido. Por causa da rede social, por causa da internet. É isso que mudou. Nós precisamos parar para pensar, irmãos. Nós precisamos começar a pensar fora da caixa. Amém. Porque nós temos sim o céu, nós temos a moradia no céu, nós temos a salvação, mas nós precisamos também entender, irmãos, que quando o Senhor nos cura, Ele tem um propósito nas nossas vidas também, de ser instrumento de cura na vida de alguém. Agente de cura. O propósito que Deus tem é que você viva outra vida e essa vida te leve a frutificar na vida de outras pessoas. Deus não vai curar você, Deus não vai me curar, não vai curar a igreja somente para a gente ficar bonitinho. É verdade. Porque para Ele curar é um dois. Ele não tem muito esforço. Basta Ele querer. Ele tem um propósito, irmãos, Ele vai fazer, aleluia. Mas e o propósito que Ele tem com você? Como instrumento de Deus para curar alguém. Aí às vezes a gente se encontra bem e vemos o outro sofrendo. E não somos capazes, irmãos, de estender a mão. Mas nessa noite eu creio que o Espírito Santo, Ele quer nos despertar assim como despertou Jeremias. Porque a Bíblia diz que Jeremias chorou. A Bíblia diz que Jeremias intercedeu. Ele chorou pelo povo. Ele se entristeceu. Ele chorou pelo pecado da nação. Ele declarou: meu coração desfalece. Ele era, irmãos, um profeta do Senhor, cheio de Deus. Mas ainda assim ele se entristeceu. Ele não ficou soberbo. Ele não se achou alguém privilegiado. Pelo contrário, ele declarou: meu coração desfalece. E aí ele diz: é a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito longe. Por que o povo estava doente? Não é porque Deus não estava presente, é porque o povo não buscava Deus. É por isso a pergunta: não está o Senhor em Sião? É uma pergunta retórica, na qual a gente sabe a resposta: sim. Ele está em Sião. Ele está em Sião. Ele está na igreja. Porventura não está Deus na igreja? O seu Espírito não move este lugar. E porque as pessoas estão doentes? Por acaso não está nela o seu rei? Aleluia. Será que o noivo não está aqui onde está a sua noiva? Sendo que a Bíblia diz lá no livro do Apocalipse, irmãos, que Jesus, ele passeia no meio dos seus candelabros. Aleluia. Por acaso não está aqui o nosso rei? Então por que me provocaram a ira? Com vaidades estranhas. Olha como que Deus compara a nação. Olha como que Deus recebe as atitudes, a adoração por vaidades estranhas. Você já parou para pensar nisso? Você já fez vamos dizer assim, passou os olhos assim na igreja? Está certo que a Bíblia diz que só Jesus sabe o diagnóstico da igreja. Porque aquela que tinha aparência divina estava morta. E aquela que tinha muito era pobre, cega e nua. É o que diz no livro do Apocalipse. Mas quando nós estamos ligados com o Espírito Santo e com o discernimento espiritual, Deus te dá discernimento, igreja, para compreender onde tem adoração verdadeira em espírito e em verdade, e onde tem vaidade estranha. Aleluia! A cura vai acontecer a partir do discernimento.
Abre os olhos do entendimento. Amém. Sabe por que o coração enganoso ele cega? O coração emocional. Ele se engana, na verdade. Mas para a cura, irmãos, primeiro ele vai abrir os olhos do entendimento. E os olhos do entendimento é abertos através da pregação da palavra. Aí ele fala: olha, passou a colheita, findou o verão. E nós estamos salvos, ou seja, o tempo está passando. É verdade. Passou uma colheita, o verão se acabou, mudou a estação, passou-se o tempo e olha o que ele detectou: nós não estamos salvos. Santo Deus, tenha misericórdia. Jesus ele vai falar em Mateus 24 no sermão profético. Tomara que não seja no inverno e nem no sábado, ai das grávidas e das que amamentam. Ele fala isso acerca do fim dos tempos. É no tempo da colheita, irmãos. É no tempo da cega, é no tempo, irmãos, que a semente foi plantada, semeada estrategicamente. É onde Deus espera a colheita. Porque Deus, irmãos, Ele ama fruto, Ele ama a colheita, Ele espera o fruto que provém de nós, porque a semente que a palavra está sendo plantada. Foi plantada, meu missionário. Semente após semente. Aí chega o tempo da colheita, o verão acaba, cadê o missionário? Não estamos salvos. Mas a semente foi plantada. Cadê a salvação? Cadê o fruto da salvação? Cadê o temor, a obediência, a santidade, a reverência? Cadê? Aleluia! Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto e o espanto se apoderou de mim. Eu estava espantado. Dias espantosos, dias de dor, de tristeza. Mas não é porque Deus se afastou. Alguém pode dizer: onde estava Deus quando aquilo aconteceu? Alguém pode dizer: onde estava Deus que permitiu a tragédia? Né? Alguém pode dizer: onde estava Deus que permitiu a morte de um inocente? Alguém pode dizer isso. Deus estava o tempo todo presente, porque a Bíblia diz que Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas é o povo que tem se afastado do Senhor. Por isso ele fica espantado, o espanto, o medo se apoderou de mim. E aí ele pergunta: porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico? Porventura a palavra de Jesus é mentirosa? Porventura aquilo que Jesus falou: eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, é uma mentira? Nós podemos, irmãos, até nos entristecer por algo, até nos machucar, até termos feridas por alguma situação ou algo que fizeram conosco, ou que nós mesmos fizemos e estamos colhendo a consequência. Mas não é normal permanecer assim. Porque o povo de Deus é o povo que carrega a presença. E quem carrega a presença, carrega a alegria. Carrega esperança, carrega paz, carrega amor, carrega fé. Aleluia. Mas o povo estava tão longe aqui nesse cenário que o profeta estava andando de luto, imagino eu, com aquele saco, pano de saco, cheio de cinza, humilhado. É normal permanecer assim. Porque o povo de Deus é o povo que carrega a presença. E quem carrega a presença, carrega a alegria. Carrega esperança, carrega paz, carrega amor, carrega fé. Aleluia. Mas o povo estava tão longe aqui nesse cenário que o profeta
estava andando de luto, imagino eu com aquele saco, pano de saco, cheio de cinza, humilhado, diante do Senhor pela nação. Porque o profeta é isso, ele fica no meio termo, né? Ele intercede pela nação, ele se comunica com Deus, ele fica naquele meio termo que aponta para Cristo. Então, quando ele fala não há bálsamo em Gileade ou não há médico, porque pois não se realizou a cura. Essa é a pergunta que nós temos que fazer, missionário. Por que a cura não aconteceu? Por quê? Se tem médico, se tem bálsamo, Gileade só é falado, citado na Bíblia aqui nesse versículo, onde se fala do bálsamo. Era uma região a leste do Jordão conhecida pela produção de um bálsamo aromático e medicinal muito valioso. Peraí, se tem bálsamo, se tem remédio, se tem médico, por que não houve a cura? Por quê? Aleluia. É algo para a gente pensar, igreja. É algo para a gente raciocinar, para a gente refletir. Se ele é o médico dos médicos, se ele curou leprosos, se ele curou uma mulher que era cometida por um fluxo de sangue há 12 anos, se ele curou uma mulher encurvada há 18 anos, se ele curou um paralítico que foi carregado pelos seus amigos, que foi ali, irmãos, entrou naquela casa pelo telhado, o que falta? É a fé, é a comunhão, é a intimidade, é a obediência, é a santificação. Ah, mas o Senhor curou todos aqueles, Ele curou aqueles que queriam ser curados. Mesmo que ache gratos, mesmo que ache aqueles que não volte para agradecer, não importa, mas eles foram lá para ser curados. Então, se você veio aqui nessa noite para ser curado, creia que o Senhor Ele vai te curar. Ele vai abrir os olhos do teu entendimento, Ele vai curar o teu coração, Ele vai curar a tua alma, aleluia. Ele vai fazer com que você experimente uma outra vida, aleluia. Porque não é essa vida que Deus tem para o seu povo. Daqui a pouco a gente está se falando aqueles que não têm Deus, aqueles que não têm esperança. Paulo falou, né, Ju? Olha, amados irmãos, peço que não sejais ignorantes como aqueles que não têm esperança. Né? Não sejais ignorantes, como aqueles que não têm esperança. Que alguém morre, a pessoa fica sem esperança. Não, irmãos, nós vamos morrer sim. Essa carne, como o pastor fala, essa carne velha vai para debaixo da terra. Mas o nosso espírito volta para Deus e a nossa alma é levada nos ares. Seremos arrebatados ali nas nuvens, ao encontro do noivo. Então a tua dor não define a tua história. A tua dor não define, aleluia, o que Deus tem para a tua história. Vou falar algo para vocês. Você sabia que tudo que você precisa está dentro de você? E quando Deus te criou, Ele já te deu todas as coisas, que você não precisa de mais nada, você só precisa acessá-las. Quando a fábrica de automóvel, ela cria um automóvel, ela já coloca tudo que aquele carro precisa. E por último, é que a marca vai colocar o logo do carro. É por último. A fábrica vai colocar tudo. Vai colocar o esqueleto, os pneus, o motor, o radiador, se tiver injeção eletrônica, os seios, faróis, os bancos, o volante, o painel. Primeiro ele faz tudo. Por último ele põe o nome, a marca. Sei que seja Volkswagen, Fiat,
é por último. E quando acontece um erro de fábrica, eles vão anunciar para todos os locais de comunicação: o carro tal, do ano tal, ocorreu um erro assim, assim, assim. Peço que todos que têm o carro deste ano tal, modelo tal, leve para a concessionária. Não é para fazer o reparo. Por que eles fazem isso? Para honrar o nome. É a marca. Que nome você carrega? O nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E Jesus não te fez, irmãos, para perecer. Não te fez para morrer no deserto. Não te fez para ser atacado o tempo todo. Jesus te fez, te chamou, te levantou para reinar com Ele. Aleluia. Jesus e Deus nos fez assim, a sua imagem segundo a sua semelhança. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Façamos. Por último, coloca ali a assinatura. Como diz aquela música, acho que é do Lázaro, né? Eu sou de Jesus. Quando ele se converteu, né? Então, nós precisamos entender isso. Quando eu abro os olhos do meu entendimento, a cura vem. Porque o coração agora, ele precisa obedecer o que está na tua mente. Não a tua mente obedecer o que está no teu coração. Aleluia. É o teu coração que se volta aos olhos do teu entendimento. Eu recebi a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Isaías 53: pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele sofreu em nosso lugar, se entregou em nosso lugar, para que nós tenhamos vida, alegria, redenção e justificação. Lá em primeiro livro de Pedro, capítulo 2, verso 24, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24, olha o que está escrito na primeira epístola de Pedro. Aleluia. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Aleluia. Ninguém sofreu mais do que ele. Não importa o tamanho da sua dor, ela é pequenininha diante do que Jesus sofreu. Porque nós somos pecadores e ele, sem pecado, sofreu injustiça, para que nós pudéssemos desfrutar da justiça de Deus, pudéssemos viver para a justiça. Em João 14, aleluia, do 16 ao 17, glória a Jesus. Deus grande, glória a Deus. Deus poderoso, aleluia. João 14, 16 ao 17 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em nós. Ele foi para o Pai, mas deixou conosco o Consolador, o Espírito da verdade, que te mostra a verdade, que te guia pela verdade, que nunca vai mentir para você. Aleluia. E lá em Salmo 147, 3, para encerrar. Salmo 147, 3. É necessário aceitar a cura. Amém. Aceitar o tratamento. Aleluia. Não adianta querer ser curado e não aceitar o tratamento. Às vezes o tratamento é doloroso.
Às vezes o tratamento é demorado. Às vezes o tratamento vai provocar mais dor ainda até chegar na cura. Mas se você perseverar, a cura vem. Como foi louvado aqui, a cura ela vem. Porque existe um rio do Espírito. 147:3, coisa linda. Sara os quebrantados de coração. Tem que ter um coração quebrantado para ser curado. E lhes ata as suas feridas. Em outras traduções, ele pensa as feridas. Aleluia. Ele sabe os quebrantados. Tem quebrantado aqui nessa noite? Tem alguém quebrantado aqui, humilhado diante do Senhor? Quebrantado é o contrário de arrogante, de soberbo, de alguém, irmãos, que está endurecido, que não se humilha, que não se dobra. O povo de dura serviço é o contrário. Ele sabe os quebrantados de coração e ele ata as suas feridas. Deus não trata sintomas, igreja. Ele cura a causa. Ele vai na causa. Tem que ter um coração quebrantado, porque a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. E se Ele não nos rejeitar, Ele cumpre o propósito. Agora, aqueles que Ele já rejeitou, Ele fala para Samuel: Samuel, por que você está chorando? Que Samuel? Eu já rejeitei. Eu tenho um novo rei. Então para de chorar por essa vida. Rejeite essa vida, aleluia. Essa vida que talvez esteja te prendendo a dor. Porque eu já tenho uma nova vida. Ele falou para Samuel: eu tenho um novo rei. Eu tenho uma nova história. Eu tenho um novo tempo. Eu tenho um novo reinado que aponta para Cristo. Essa é a sua vida agora, aleluia. Uma vida que glorifica a Deus. Uma vida, aleluia, que tem a assinatura de Jesus. O nome que você carrega, o nome de Jesus, que é poderoso, que está acima de todo nome, que está acima de principados e potestades e de todo governo. Aleluia. É o nome de Jesus. É esse nome, é a sua assinatura. Tudo que você precisa está dentro de você. Tudo que o seu corpo precisa está dentro de você. Você só precisa acessar agora com a sua mente, para que o seu coração seja curado. Ele quer quebrantar, ele sabe os quebrantados e ele quer atar essa ferida. Lembra do bom samaritano? Pegou aquele homem que estava no chão, sangrando, ferido. Passou o sacerdote, passou o levita, mas quando veio o bom samaritano, fez o que precisava ser feito. E o bom samaritano está aqui nessa noite para aquela ferida, para te colocar no lugar seguro. Ó filha de Sião, aleluia. Ó filha minha, diz o Senhor, eu quero te proteger, eu quero te guardar, eu zelo pela tua vida. Mas queira ser tratada por Ele, queira ser tratada nessa noite. Tenha um coração quebrantado, porque essa ferida vai ser atada e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, igreja? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus.